significado é professor, mestre. Outros o consideravam um agitador público, cujas ideias revolucionárias deveriam ser combatidas. A verdade era que esse Galileu, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, era ciente desde a mais tenra idade de sua missão para com o nosso planeta. Em torno dos 30 anos, conforme os relatos evangélicos, convocou 12 companheiros para que junto dele pudessem levar a mensagem consoladora de seu pai. Falou com simplicidade, levou esperança aos aflitos, curou os doentes, estendeu a mão para os marginalizados, secou lágrimas, saciou a fome do corpo e principalmente da alma. Ensinou a orar de maneira a conjugarmos menos o verbo pedir e mais o agradecer. Pai nosso que estais no céu. Aconchegou as crianças em seu colo e orientou a que tornássemos nossos corações semelhantes aos delas. Pois que se agíssemos com a pureza e a simplicidade das criancinhas, conheceríamos o reino dos céus. Ensinou a importância de não julgar. Antes, a de agir de acordo com a lei de caridade. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Recomendou ainda a vigilância para que não acabemos por sucumbir através das tentações oriundas dos vícios morais que ainda trazemos em nosso íntimo. Doou-se inteiramente à humanidade. Entretanto, vítima inocente do orgulho e da mesquinhez humana, foi-lhe destinado o madeiro da cruz, que aceitou resignadamente. Antes, todavia, deixou-nos a maior lição acerca do perdão, quando num gesto de total doação, perdoou seus algozes. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Maria e de José, filho de Deus Pai, irmão de toda a humanidade e de cada um em particular. É Ele o Mestre Divino, o melhor amigo, aquele que permanece ao nosso lado, auxiliando-nos na caminhada que nos conduz a Deus, à luz, à eterna felicidade. Mais de 2000 anos depois, o convite se repete. Eis que estou à porta e bato. Teremos coragem para abrir as portas de nossos corações e permitir que nele o bondoso amigo faça morada? Pensemos nisso. Olá, boa tarde a todos. Paulo nos lembrou, Paulo daqui, não o apóstolo. Com o apóstolo não tenho tanta intimidade assim, mas o nosso querido aqui nos lembrou que na quinta-feira passada, a casa fez 32 anos de idade. Alguns de nós que estamos aqui acompanhando a casa há mais tempo, vê quanta mudança desde daquela sede do outro lado ali da Vila das Torres, né? Até aqui. Acho que o único que não mudou, né, foi o próprio Paulo, né? Continuou mesmo, né, com a mesma feição. Divaldo Franco, querido médium conhecido entre todos os espíritas, mandou saudações aqui para casa, pelo trabalho que faz, pela importância, né? Talvez salientando, e aqui de nossa parte, que se nós aprendemos com Jesus que o nosso motivo de viver, a razão pela qual nós estamos aqui, respirando, é servir. Isso resume todo um objetivo, ainda que cada um de nós, evidentemente, indivíduos, tenha os seus matizes pessoais, os seus objetivos pessoais, missões pessoais. Mas o que une toda a população humana é que, do ponto de vista do Cristo, nosso objetivo é
servir. Nosso pai, a nossa mãe, Deus, como chamamos, o Criador, criou esse sistema maravilhoso que nós estamos ainda começando a entender. Que nós evoluímos com o contato do outro, pela convivência. Não é por menos que quando Kardec perguntou se alguém se retirasse para um monte e lá vivesse isolado, como ermitão, poderia evoluir? E os espíritos respondem, neste caso, a probabilidade dele estacionar é muito grande. Isolado, não tem experiências com o outro. Deixa de aprender, deixando de aprender, deixa de evoluir. Então, um recado, parabenizando a casa pelos 32 anos, e citando o Divaldo, que faz esta lembrança querida para todos os trabalhadores que por aqui passaram, os que estão aqui, todos os que aqui visitaram, frequentaram, os amigos que estão aqui hoje à tarde, que nada é por acaso, e nada por acaso. Então, o mestre querido Divaldo, este mesmo citado, agora há poucas semanas no YouTube tem um vídeo dele, faz uma entrevista, com uma frase muito peculiar para aproveitar o ensejo da gente sair dessa festa em que a casa se encontra, depois de 3 décadas de trabalho e muitos tantos pela frente, para nós, muito humildemente, sorver algumas histórias do Cristo que nós já conhecemos. Mas o objetivo não é redizer a história, é a gente encontrar detalhes que podem fazer toda a diferença. Para os espíritas, há um conjunto de obras do próprio Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, Trigo de Deus, entre outros tantos, em que ela conta histórias de Jesus, passagens já conhecidas, mas com mais detalhes do que tem nos evangelhos, que nós conhecemos, como João, Marcos, Lucas, Mateus. Então é curioso que nesses detalhes que ela conta, às vezes em outra obra, como Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, também há detalhes, a gente vai buscando refletir, se entender nesse contexto atual, onde cada grupo humano tem um Jesus para chamar de seu, ajustando o Jesus às suas ou às nossas próprias limitações. Isso não explica só as diferenças religiosas, mas políticas, ideológicas, filosóficas, sociais, espirituais, portanto, ambientais. Nós queremos aqui dizer, contando essas histórias, aproveitando o ensejo do mundo, que Jesus não tem um lado. Ele é uma esfera. Uma esfera não tem lado. E mesmo assim, se fôssemos categorizar o lado esquerdo ou o lado direito das ideologias, Jesus não tem um lado, o lado dele é de cima. Porque olha por todos, para todos, e não fica uma única ovelha do seu rebanho sem atendimento. E peço licença para dizer que, desde o começo desse ano, como nós começamos a pedir da minha mãe fazer palestras sobre detalhes da vida de Jesus, inspirado nessas obras do Divaldo Franco, a gente foi vendo que, meu Deus, minha mãe já tinha me ensinado essas histórias de Jesus, mas eu não tinha aprendido. Não era assim que eu imaginava. É um Jesus muito maior do que a gente pode imaginar. Aquele que, quando você lê a obra do Chico Xavier, Caminho da Luz, começa a ler Emmanuel dizendo que Jesus, esse espírito crístico, com seus assessores, benfeitores espirituais, num nível de evolução que a gente ainda só tateia, construíram o orbe terrestre, o planeta Terra. São 4,6 bilhões de anos para chegarmos até aqui. E lá naquela época, ele já tinha como atribuição ver o nosso nascimento espiritual ou acompanhar a nossa evolução espiritual enquanto neste planeta ou em outros. É de uma grandeza sem fim. E Divaldo diz nessa entrevista do YouTube, um Jesus que não se corrompe, um Jesus sem armas, um Jesus que ama. Um Jesus que ama a todos, sem seleção. Não há eleitos. Eu lembro
e peço licença novamente, quando nós éramos da mocidade espírita, tão jovens, há pouco tempo atrás, né? Já se vão mais de 30 anos atrás, na mocidade espírita. Aquela fase que você começa a ler, estudar, e acha que você sabe tudo, porque a doutrina espírita dá informações que ninguém tem. Então a gente achava o máximo por conhecer coisas. Mas aquilo não fazia com que a gente mudasse de hábitos. Não fazia uma nova versão de mim. O conhecimento que entra pela nossa mente, nossa inteligência, para que ele se esparrame pelo nosso coração, ou seja, vire sentimento, vire compaixão, é necessário o outro, a convivência, a prova, a própria dificuldade em si, do dia a dia. E vencendo essas pequenas dificuldades é que a gente vai evoluindo com o outro. Por isso que servir é o nosso maior motivo de existir. E assim, lembrando que, nessa passagem do momento espírita, toda a anunciação, todas as profecias que estão no Velho Testamento, Jesus se fez cumprir. Quando entra na fila das pessoas que estavam à beira do Rio Jordão para serem batizados por João, conhecido como João o Batista, por causa desse batizado. Um gesto simbólico de mergulhar a pessoa no rio, para que ela tenha, depois disso, uma nova versão de si mesma, a mudança, a transformação. Por isso chamamos conversão. Nós, espíritas, não temos um ritual de conversão, e nem é para ter, porque nós nos convertemos todos os dias, a cada pessoa que nós encontramos, a cada diálogo, a cada rusga, a cada dificuldade, a cada diferença. E assim nós vamos evoluindo. Às vezes nós ficamos presos num pedaço de Jesus que queremos para nós, preocupados com sua aparência física. Sabemos de fontes não espíritas, de fontes históricas aqui e acolá, muito sutis, de que era um homem muito belo. Sua grandiosidade chamava a atenção até do ponto de vista da compreensão física. O que faziam muitos serem maledicentes, dizendo até que ele se aproveitava dessa condição. Quem conta isso é Humberto de Campos, no livro Boa Nova do Chico. Diz que a sua lábia, a sua aparência enganavam as pessoas. A maledicência de quem ainda não sentiu, de quem ainda não se converteu. Eu tenho uma nova versão de mim mesmo, isso é conversão. Todos os dias, eu digo eu, não eu, né? Eu, a pessoa. Nosso papel é todos os dias, nós garantimos, como na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando São Agostinho responde a pergunta sobre o autoconhecimento, ele sugere: fazei como eu fazia, ao me deitar. Eu questionava 3 coisas básicas: se tinha feito mal a Deus, ou seja, ao universo, à natureza, às suas energias. Se a segunda pergunta eu fazia se tinha feito mal ao próximo, se distratei alguém, se fui rude com alguém. Às vezes a gente vai no supermercado, lá final da tarde, final da noite, aquela senhora ou senhor do caixa cansado, e a gente quer só velocidade, vai passando, dá um oi, dá um sorriso. Até que encontrei uma senhora, caixa do supermercado triunfante no Boa Vista, que quando eu dei oi para ela, ela abriu um sorriso e me converteu. Ela abriu um sorriso e falou: ô, jovem. Começou me convertendo por aí, né? Porque eu adorei o elogio. Tenho 50 anos, falando, chamar de jovem, tá? Enquanto passava os produtos, eu com dificuldade de dizer não para minha filha, dos pirulitos, etc., ela começa a falar da educação dos netos. Ela com a idade avançada. E de lá para cá, eu nunca gostei de ir ao mercado, eu vou ao mercado, sempre vou neste mercado. E fico procurando se ela está no caixa. E fico na fila dela. E quando ela, oi, jovem, me sorri, eu me converto. É uma nova versão de mim. Ela está me ensinando como eu devo fazer com os outros. Com as pessoas. Com os catadores de material reciclável, que passam pelas ruas, fazem parte da paisagem e se tornam invisíveis. A gente não estende a mão. E se a gente acha, atavicamente, que caridade é pegar um prato de comida e dar para este catador,
e apenas isso, nós não entendemos que caridade é um sentimento, não é um conhecimento. Tem que escorrer do cérebro para o coração. E numa figura de linguagem poética, sair do coração e ir para as mãos. Significando trabalho, mãos à obra. Senhor catador, senhora catadora, qual é o seu nome? Quem me conhece há tempo sabe que esse exemplo é sempre o mesmo, mas a minha limitação me faz dar sempre o mesmo exemplo, que para mim é o mais importante. Qual é o seu nome? De onde o senhor está indo? A gente vê senhoras puxando carrinho pesado e acha normal. Não devia existir senhoras puxando carrinho com 350 quilos. Nós pesamos para ver um. Não devia existir. Nós, cristãos, os que entendem que Jesus veio nos ensinar que a evolução se dá pela convivência com o outro através do amor, que o Espírito Lázaro escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Júnior divulgou aqui. O amor é a palavra que faz resplandecer, faz o universo ter sentido. E ele diz que a segunda palavra desse alfabeto é a reencarnação. Porque Deus perdoa sempre, nos dá tantas chances quanto nós precisarmos. Ora, como é que a gente atua com as pessoas que erram? Errou, a gente taxa a pessoa. Hoje em dia os jovens dizem, cancelam a pessoa e não dá chance. Se a gente não perdoa, a gente é maledicente. Atira o primeiro post, aquilo que tiver sem pecado. Seria uma adaptação da frase de Jesus da época para hoje em dia. A gente grita, xinga, a gente tem a verdade, a gente tem... Como quando a gente era reencarnado no tempo das cruzadas, que a gente se vestia de Cristo, montava nos cavalos, vestido de Cristo, e assassinávamos as multidões que passavam pela nossa frente que não fossem cristãos. Muitos de nós, naquela época, estamos reencarnados hoje aqui. Talvez fazendo palestras para poder resgatar o máximo possível de tanto erro pesado que tem. E mesmo assim, não é fácil uma tacada só. Os amigos podem imaginar que naquela fila do Rio Jordão, quando João, primo, vê Yoshua, fala, mestre, eu não sou digno de te batizar. É tu quem deve me batizar. Ele diz que se cumpra a profecia. Mas quero chamar a atenção para coisas que João dizia enquanto Jesus ainda estava na fila, que ele repetia. E eu achava na minha ingenuidade que essa frase era de Jesus, não era de João Batista. Como fosse uma demarcação de como seria o nascimento desta nova revelação. João dizia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O mesmo para os pratos de comida, quem tem 2, dê um prato para quem não tem. De vida, seja solidário. Há cismas, depois da passagem de Jesus, se o cristianismo, a religião que nós abraçamos como espíritas, cristãos, é uma redundância. Se essa religião, chamada de seita pelos romanos no começo da Era Moderna, da Era Comum, era uma seita judaica. Alguns discípulos do Cristo, como Tiago, entre outros, quando alguém queria se converter, era um pagão, politeísta, acreditava em vários deuses, e passa a amar Jesus e queria se converter, Tiago exigia que ele cumprisse as tradições judaicas. Veja que os discípulos que conviveram com Jesus por 3 anos e meio, dia a dia, ainda tinham dificuldade de entender a mensagem do Cristo. Isso gerou uma rusga entre Paulo e Pedro. Pedro até estava defendendo isso, mas como ele era de muito bom coração, ele não queria comprar briga com Tiago. Se ele quer, então deixa. Aí Paulo disse, não, Jesus não criou rituais. Esse ensino é conhecido, todos podem ter acesso a essa literatura, em Atos. E é espetacular. Paulo conversando com Pedro, de que ali não devia haver nenhum tipo de ritual. Não era uma organização nascida ou aparada pelo judaísmo. Jesus disse que a salvação vem dos judeus, porque ele veio dos judeus, porque assim diziam as profecias. Ele falou isso para a mulher do poço, lá do poço de Jacó, a samaritana. Logo depois que João Batista quem tem 2 túnicas dê uma, é decapitado, Jesus se move com aqueles primeiros discípulos, os primeiros movimentos, e vai para a região da Galileia. Para isso,
tradicionalmente, por séculos de rusgas entre judeus e um povo que vivia ao norte de Israel, que é a Samaria, que ali tinham judeus, e tinham também povos de outras civilizações, nações, como os persas, que na época da Guerra dos Assírios, lá no século VI a.C., acabavam se misturando. Então, os judeus mais ortodoxos, puros, entre aspas, diziam que estes judeus de Samaria eram impuros. Os séculos atravessaram de broncas entre eles quando, na época de Tibério, foram reconstruir o templo em Jerusalém, aquele que Jesus conheceu e disse que também seria destruído, né? De fato fora. Ou esses que também se diziam judeus, de certa forma, os samaritanos, quiseram contribuir com dinheiro para ajudar no templo. Ou judeus lá de Jerusalém, não, de vocês. E aquilo, então, amplificou a Rússia de tal maneira que, para você ir do sul para o norte de Israel, eles faziam uma volta, uma pequena volta no Rio Jordão, só para não passar na região da Samaria. Se passasse, eram xingamentos, impropérios, mais ou menos como a política de hoje em dia, de um lado e do outro. Um ódio, parece que mortal, que não se sabe exatamente de onde vem. Jesus não fez esse desvio, ele passou pela Samaria. Os discípulos estavam cansados e com fome, já é a hora sexta do dia, final da tarde, provavelmente, e foram buscar alimento na cidade mais próxima, e Jesus ficou do lado do poço, um poço conhecido, porque Jacó, muitos séculos antes, havia perfurado esse poço. Tem mais de 40 metros de profundidade, e abastece de água a população, o rebanho local. É uma salvação. É quase um ponto de vista religioso. Hoje em dia tem igrejas em cima, fica na Cisjordânia atual, né, desse poço de Jacó. Quando se aproxima essa mulher, que não tem nome, mas a tradição ortodoxa da igreja chama ela de Fotina. Fotina. E Jesus diz, mulher, dê-me de beber. Aí tem duas coisas que já são aprendizados para a nossa vida toda. Primeiro, a grandiosidade dele, a sutileza, a delicadeza de se dirigir para alguém que era considerado à época um ser inferior. A mulher só começou a votar na política pouco mais de 100 anos atrás. Essa delicadeza no trato com essa alma que está numa polaridade sexual diferente da dele. Ele, no espírito crítico, não tem sexo, como espíritas do Livro dos Espíritos sabemos, lá depois da questão 200 em diante, que nossa polaridade se manifesta na reencarnação. Mas esses espíritos críticos já superaram essas distâncias. Podem ler no Livro dos Espíritos, procurem lá. Os espíritos não têm sexo. Ele se manifesta no corpo, nesse sistema dual que Deus criou, que força a convivência. Porque a evolução se dá pelo outro. E segundo ponto, é ele, um judeu, se dirigindo a um samaritano, no caso uma samaritana, com delicadeza e conversando com delicadeza. Isso também não se fazia. Quando os discípulos vieram, com os peixes, pão, eles estranharam. Falaram, Jesus está conversando com ela. Veja que os discípulos, os apóstolos, eram seres humanos com as suas limitações. E isso é lindo. Isso é lindo. Porque quer dizer para nós que o caminho para nós chegarmos a Jesus é entendermos e vencemos essas limitações que os discípulos todos tinham. Eles tinham ciúmes entre eles. Quando Maria de Magdala começou a seguir Jesus, o ciúme, eles não permitiam que ela seguisse junto. Ela tinha que seguir lá atrás. Não só por ser mulher, mas por ciúme. Porque Divaldo Franco diz que Maria de Madalena, de Magdala, da cidade de Magdala, é a maior história de transformação do Evangelho. Alguém que vendia ilusões, que amava demais sem amar verdadeiramente. Quando conhece o Cristo, vê sua mensagem, ela entende e canaliza, direciona a sua capacidade de amar. Não para uma pessoa específica ou para outra pessoa específica, mas um amor para toda uma comunidade. Para toda uma sociedade, para todos. Com a morte do Cristo, um grupo de leprosos, como se chamava à época, rancenianos, caminhava para serem curados, mas não houve tempo, Jesus já tinha sido crucificado. E encontram Maria de Magdala no caminho. E eles falam, mas o que nós vamos fazer agora? Vamos ter que voltar para o vale. Eles eram obrigados a viver numa região específica, num vale escondido, né? Para não contaminar as pessoas, como se achava à época.
Ela não pensou duas vezes, ela foi com eles. Se doou completamente para amá-los um a um, daqueles que estavam lá, todos. Quando ela já estava muito doente, anos depois, a mãe de Jesus, Maria, ainda era viva em Jerusalém. Ela vai perambulando, caminhando com muita dificuldade, encontra Maria, mãe de Jesus, deita no colo dela. E Maria diz: agora pode descansar, minha filha. Então, nós que erramos, reconhecemos que erramos, nós temos que primeiro nos perdoar. Porque reconhecer o erro, segundo a Amélia Rodrigues, é o primeiro passo. E um dos mais difíceis. Hoje em dia, todo mundo bate no peito e diz: eu não me arrependo de nada do que eu falo. Isso é contra a evolução. Se arrepender de algo que fez o que falou, significa que você está mudando. É uma nova versão de você, a conversão, como nós queremos brincar com as palavras. O Evangelho diz, do diálogo composto de Jacó, um diálogo curto e rápido, em que Jesus então manda que ela chamasse o marido dela para ouvir o que ele tinha a dizer. E ela fala: não tenho marido. E Jesus diz: sim, de fato não tenho marido, já tiveste 5. Médium que era, conhecia perfeitamente a vida inteira da pessoa. Fato corrente acontecer com Chico Xavier. E são centenas de histórias, muitas delas registradas e comprovadas, de pessoas que foram surpreendidas pelo conhecimento que o Chico tinha delas mesmas, da sua intimidade, nas suas famílias, nos seus lares de origem. E ele falou isso, veja que sem atacar. Não falou para atacar. Falou justamente: você está amando de um jeito errado, já tivesse 5 maridos, traga aqui. Vamos ouvir um outro tipo de amor. Que não tem nada de sensorial, que não tem nada de sensação, que não tem nada de tato. É um amor completamente baseado no sentimento. Que não há distâncias, portanto. Muito bem. A Amélia Rodrigues disse que eles ficaram lá por 2 dias. É um complemento à informação que está no Evangelho oficial. E que o diálogo é muito bom, que as pessoas, os samaritanos, vão se chegando às multidões, surpresos com aquele judeu, que se dirigia a eles com carinho. Com carinho. Mostrando aos discípulos que a salvação é para todos, e não só para um grupo de eleitos. Inclusive para aqueles que eles, em tese, odiavam, que eram samaritanos. E desses detalhes, Amélia Rodrigues, que nós sugerimos a leitura, são detalhes maravilhosos. Pedro, que tinha essa dificuldade de perdoar povos ou pessoas que lhe fizeram mal ou fizeram mal ao Cristo, quando Jesus fala que é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes, o Evangelho diz apenas isso. Amélia Rodrigues conta a história um pouco mais. Pedro em conflito. Falou assim: eu não consigo perdoar aquela gente lá, não. Veja como humano é isso. Pedro, que é autor da frase, que eu achava que era de Paulo, que é: o amor cobre a multidão dos pecados, a frase lapidar, tive dificuldade. E Jesus, e Amélia Rodrigues narra o diálogo de Jesus com Pedro, explicando que quem não perdoa não está afetando o outro, está afetando a si mesmo. Porque essa mágoa fica com você. E na medicina moderna, isso adoece. Nós entendemos que este sentimento represado, que não é um sentimento de alívio, de paz, de amor em direção ao outro, mas um sentimento que guarda rancor, que guarda ódio, te faz adoecer. É por isso que, do ponto de vista espiritual, todas as doenças têm como causa o espírito e se refletem no corpo, somatiza, e não ao contrário. Como entender a aflição de alguns jovens discípulos quando da crucificação de Jesus? Os evangelhos dizem que somente João estava lá, era o mais jovem, era um menino. Mas estavam as mulheres, as Marias, né? De Magdala, Maria, mãe de Jesus, estava Raquel. As mulheres estavam lá, sem medo. Os homens, os baixões, né? Mas a Amélia Rodrigues conta que um deles, Tiago, estava lá também. Chorando. Não estava entendendo. Como uma pessoa que só faz o bem, que só ama, que só estende a mão, cura a filha de centurião, senta com publicanos e pecadores,
como é conhecida a passagem, que se entrega para todos. Como pode ser tratado assim? Como é que a gente pode tratar um Jesus assim? Como é que nós tratamos ele hoje em dia? A gente ajusta um Jesus às nossas limitações. Então eu não quero um Jesus que respeite o outro, a diferença, o preconceito, a violência, qualquer forma de violência, qualquer palavra rude está contra um preceito básico do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Nós estamos num mundo em transição. Não é hora mais de errarmos em pontos que nós já conhecemos. Não adianta você querer trucidar o outro inimigo e fazer isso em nome de Jesus. Isso os séculos já fizeram. Mas os anos à frente não farão. Então o que te importa? Pormenores que não trazem alento. O que nos importa são esses pormenores, detalhes, que nos trazem consolo. Jesus ensinava, perdoava, dava o exemplo, amava, pedia para nós amarmos nossos inimigos. Eu lembro bem, um aluno nosso, uns anos atrás, assistiu a palestra aqui, disse lá na faculdade da PUC, falou assim: professor, minha ex é minha inimiga, não consigo amá-la não. Parecia Pedro dizendo a Jesus: não consigo perdoar não. Eu falei: mas querido, você guarda o rancor para você. Quem não perdoa, ele adoece, faz o mal a si próprio. Então é um exercício de libertação. Libertação. Amar é uma liberdade. Amar, nós entendemos que doação da caridade é a doação da gente, do nosso tempo. Então você que está ali dizendo assim: eu preciso só arrumar umas coisas da minha vida, economia, dinheiro, casamento, família. Quando tiver tudo consolidado, estável, aí eu vou ajudar no projeto social aqui da casa. Ora, quando é que vai estar tudo estável, tranquilinho na economia, na tua família? Né? É isso. Eu estou perdido aqui nesse meio-dia e meia. São meio-dia e meia ainda. Eu posso falar até às 4 da tarde, me disseram, porque senão eu saio falando, depois o Paulo me dá uma bronca. Então, meus anjos, meus queridos, a gente queria resumir essas passagens, divulgando essa obra de Divaldo Franco, também de Chico Xavier, que conta detalhes, que faz com que a gente repense valores, hábitos. Como Kardec dizia, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quais são nossos novos hábitos? Não só os mais simples que a pandemia nos trouxe, de máscara, de proteção, mas os hábitos espirituais, morais. Por quem nós vibramos? Quem nós estamos atacando? O Cristo não ataca. Mas Daniel, lá no templo, ele entrou e falou com os vendilhões do templo. Sim, foi um gesto... Foi um gesto marcante. Ele não fez aquilo com violência. Há relatos, sim, que ele derrubou uma mesa. Mas você não imagina Jesus pegando a mesa e jogando na parede. Mas virou a mesa, dizendo: isso no templo? Quem tinha dinheiro, o judeu que tinha dinheiro, pagava mais e abatia animais maiores, até uma vaca. Por isso a lei judaica teve que se ajustar, porque os judeus que eram muito pobres não podiam ter um animal desses para o sacrifício, e permitiam até então coelhos. E Jesus, veja, sem ferir a tradição judaica, que ele mesmo próprio era, nunca referendou esses gestos, esses rituais, essa parte externa, como sendo algo da vida cristã. A vida cristã é, como diz Dr. Bezerra de Menezes Espírito, pela boca de Divaldo Franco, agora 2 anos atrás, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, lá naquela seminário, o evento do começo de ano. Né? Disse Bezerra de Menezes, na psicofonia de Divaldo Franco: Jesus andava com o simples, comia em tascas, na beira da praia. Tascas são esses lugares de baixo custo, bem simples. Dependia, sim, de doações, às vezes pelo caminho. José de Arimateia, que era um dos doutores da lei, que amava Jesus, ajudava o grupo um pouco na surdina. Foi ele quem
movimentou, comprou a tumba onde o Cristo foi colocado, pelo menos por uma noite. Ajudou os discípulos dali em diante. Discípulos que dali em diante, depois da morte do Cristo, fundaram a primeira organização social que se tem notícia. A primeira ONG, chamada A Casa do Caminho. Eles cuidavam de quem passava, que vinham doentes, porque entenderam que para chegar à vida eterna, no linguajar da época, essa libertação, era necessário amar. E sem saber exatamente o que é, como amar, o exemplo foi cuidar do outro, cuidar da outra, cuidar com zelo, zelar, consolar. Então, relatos da própria Amélia Rodrigues diz que aquela mulher adulta da passagem conhecida lá atrás, no tempo de Jesus, que ele diz, vá, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Não tornes a errar. Falo isso também ao cego que foi curado, dizendo para as pessoas terem esforço próprio. A evolução requer esforço. Mas se a gente olha numa comunidade e vê um jovem que conseguiu se esforçar e virou campeão olímpico, como nas nossas Olimpíadas, vários são de comunidade e projetos sociais, vários, né? E acho que os outros não conseguiram porque são vagabundos, nós estamos com preconceito, sem entender que o amor fura esse bloqueio. E desde que estão comprometendo suas próprias vidas, desperdiçando oportunidades, nós temos que perdoar. E encontrar outras condições de dar acesso. As condições mudam. Quando Jesus falou ao cego, falou, não tornes a errar, para que nada de pior te aconteça. Então, um olhar generoso, um olhar como está em Kardec, um olhar daquele alarme, do BIP, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Isso não é só objeto de escritura, de filosofia, isso é objeto de dia a dia. O cristão não se sente superior a ninguém. Então, ele não aponta o erro do outro à toa. Ele pode ser crítico, todos nós. Somos críticos de um sistema, de uma lei, de um modelo. Temos que ser nosso papel. A palavra crítica, como raiz, vem de construção. Ponte, te leva a um outro lugar. Atravessa um nível, atravessa um obstáculo. Mas é necessário não só apontar o dedo nas críticas, mas também se apresentar como solução. Quanto tempo nós nos doamos para o outro, entendendo esse outro não só os que são da nossa família, porque quem são nossos filhos? Jesus disse a João, eis aí a tua mãe. Mulher, Maria, eis aí teu filho, dizendo para João. E com o aprendizado das reencarnações, nós sabemos que nós temos famílias espirituais. Nós aqui somos uma família, quantos de nós aqui somos primos, não geneticamente, mas espirituais. Nos encontramos, esbarramos ao longo da vida. E às vezes na família tem aqueles seres que nós temos mais dificuldades espirituais. Por isso Deus é tão generoso, que às vezes põe como filho, às vezes põe como esposa, às vezes põe como companheiro, companheira, cunhado, sogra, tudo para te ajudar a evoluir. Tem que aguentar firme aí. Nós queremos encerrar dizendo que a doutrina espírita nos faz algo maravilhoso, sublime, que é reviver o Cristo sem as arestas que o século colocou, sem as roupas pesadas adornadas em ouro, sem recebimento financeiro para se falar de Jesus, sem rituais, mas pede a cada um de nós que a gente vença a gente mesmo. Esse é o nosso papel. Vencer essas dificuldades. Vindo para cá, um carro quase bateu no outro, fechou sem querer. Esses dois foram brigando por 4 quilômetros, se ameaçando. Coisa mais comum que muitos de nós já fizemos muitas vezes. Onde está a temperança, o olhar generoso? 92% dos brasileiros, nós somos cristãos. 92% é a maioria. Quais são as diferenças que estão fazendo a gente ser tão diferente? Ora, e para cristãos como nós, espíritas, entendemos ainda a reencarnação, isso muda muito mais coisas de figura. Muda a questão racial.
Muda a questão espiritual. Já nascemos em tantos lugares, já tivemos tantos corpos, em sexos diferentes, em prismas diferentes, em classes sociais distintas. E é chegada a hora, nesta vida, aqui, nós estamos em 2021, neste dia, onde a casa comemora 32 anos de idade, como um recado que vem do alto para cada um de nós, um recado que te consola, se perdoe. E veja a vida como uma oportunidade divina de entrar em contato com o outro, pelas praias, com os mais simples, comendo em tascas, doando-se. E somente assim vai saindo aquele verniz que nós fomos colocando ao longo dos anos, como uma casca dura, como uma armadura, em que a gente não deixa mais as pessoas entrarem e a gente também está fechado no nosso próprio mundo, e assim está bom, e assim vai ficar então. Enquanto tem gente passando fome a 5 minutos da gente. A 5 minutos da gente de carro, nós garantimos. Tem gente que está no limite da fome. Tem crianças a 5 minutos de nós, com 10 anos de idade, que não sabem ler e escrever, agravado pela pandemia. Nós já mapeamos lá, 70% das crianças com 9 anos de idade não conseguem ler e escrever. Dessas localidades. Exige de nós o que o grande espírita Lins Vasconcelos sempre pregou no movimento espírita passado, das décadas passadas. Ele foi um grande empresário e deixou todos os bens para a Federação Espírita do Paraná, entre outros, São Paulo, Janeiro, Nordeste também, nordestino que era. É fundamental a gente alfabetizar as crianças. Porque elas precisam aprender a ler, assim está mais infinito na vida delas. Não fica tão limitado. Mas a grande graça disso é eu podendo ir, a pessoa, até uma criança e ajudando ela a ler e escrever. E essa criança nem meu filho é. Mas eu entendi agora com Cristo que ela também é meu filho, espiritualmente falando. Que as oportunidades de você mudar de vida radicalmente, falando do ponto de vista espiritual, estão colocadas a todos os dias. As decisões são nossas. Como aquele jovem rico que disse a Jesus para fechar: o que eu devo fazer para merecer a vida eterna? Jesus falou: tu sabes. Está na lei de Moisés. Não matar, não roubar, não adultério, não fazer o mal a ninguém. Como se fosse um resumo do budismo, né? das verdades nobres. Não a cobiça. Toda a dor vem da cobiça e do desejo no budismo. A senda das 8 trilhas: falar bem, corretamente, agir corretamente, pensar com equilíbrio. Situações muito simples. Era o caminho para você suprimir essa dificuldade que vinha do desejo do ponto de vista budista. Mas o jovem diz: mas senhor, eu faço todas essas coisas já. Jesus viu então que ele queria dizer que ele já cumpria toda a lei, ele já era perfeito, mas mesmo assim queria. Jesus, então, sabendo que ele era muito rico, diz: tem uma outra sugestão para ti. Vá, venda tudo que tens, entregue aos pobres e me segue. Aí o evangelista, acho que João, termina assim: mas ele não quis. Ele não quis cumprir isso, né? Ele ficou chateado. Puxa, meus bens aqui. Né? Veja, ainda não entendeu esse recado do Cristo. Esse é o avanço. Né? Esse desapego material para ter um apego, digamos, espiritual. Né? Jesus não era contra os ricos. Ele almoçou com Zaqueu. Ele era cuidado com os José de Arimateia, como dizem alguns. Né? E Jesus não era contra o pobre que não conseguia evoluir. Ele sabia que estavam limitados, que tinham que dar novas chances, e assim a reencarnação. Até Chico Xavier contar a história do Judas, o discípulo que tirou a própria vida diante do gesto que fez. Tentar, alguns anos depois, reencarnava e cometia suicídio. Envergonhado de si mesmo, não conseguia superar isso. Reencarnava e cometia suicídio. No mundo espiritual, conta Chico, por Humberto de Campos, uma luz se aproxima desse espírito que foi Judas de Cariote, o Judas de Iscariotes. Que as tradições religiosas ficam batendo nele em junho, na festa junina, se não me engano, batendo no Judas. E ele recebe aquela informação, aquela luz, e ela diz: filho, Jesus te ama. E ele diz: mas quem é que está dizendo isso? Ela fala assim: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E uma nova chance está sendo dada para você resgatar.
E ele nasce num corpo de mulher, chamada Joana. E essa é a história que nós não iremos contar, mas de Joana d'Arc, a libertadora da França. É uma história belíssima que nos mostra a infinitude das encarnações. Isso posto e já adiantado, nós vamos pedindo aos amigos todos, né, que pensem nas palavras do Cristo. É Ele que nos importa. Seu exemplo é que nos importa. Nada mais, do ponto de vista religioso, importa mais do que o Cristo, suas palavras, sua ternura e seu exemplo na vida de cada um. Estamos combinados? Estamos combinados? Muito bem. Me perdoem aí o tempo. Muitos esperavam o meu xará, o outro Daniel, querido Dallagnol. Mas eu vim em lugar dele que não pôde subir. E para mim foi uma honra muito grande estar nesses minutos com vocês. Vamos fazer a nossa prece? Encerramento? Pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Rei Solar, ajuda-nos. Ajuda-nos, Mestre, a seguir-te os passos. A seguir-te os passos de luz. Perdoa-nos as nossas faltas, as nossas falhas, nossos vícios, nossas maledicências, nossos ataques de fúria, de raiva. Perdoa-nos, na medida que nós possamos. Perdoar aqueles outros que cometem conosco algum senso de injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar, a servir, das crianças aos jovens, aos senhores e senhoras que perambulam com um fardo pesado sobre suas costas. Nós te louvamos, Senhor, pela beleza infinita do universo, pela maestria do nosso planeta, que nos recebe de rios abertos, com mares sorridentes, disponibilizando a chance de viver, de evoluir e de crescer com todos. Nós pedimos que nunca nos abandone, que se conosco por hoje e por todo sempre. Que assim seja.